Condomínios residenciais de casas e apartamentos têm crescido em Manaus. Com essa realidade de convivência entre moradores no mesmo espaço social e muitas vezes ali de porta a porta, tem as relações de vizinhança e os regimentos internos que tratam do que pode e o que não pode. E nem sempre essas regras são respeitadas. Isso gera problemas. Para falar sobre direito condominial, o João recebe hoje o presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Amazonas, advogado José Mário Neto. Bom dia para o senhor. Muito obrigada pela entrevista. Bom dia, Alane. É um prazer nosso estar por aqui para tentar ajudar aí a responder as perguntas, tanto suas quanto do nosso público. E são muitas dúvidas, né, doutor? Principalmente com esse aumento de condomínios aqui em Manaus, a gente fala de apartamentos, de casas, e muitas dúvidas também em relação à elaboração desse regimento. Como é que é elaborado esse documento? Bom, esse regimento interno, normalmente, a gente tem a orientação até pela legislação de que se faça uma comissão de condôminos. Por que uma comissão de condôminos? Porque esses condôminos, eles já conhecem as áreas comuns do condomínio. E aí, o que acontece com relação a isso? Esse regimento interno, ele vai regular as relações de convivência entre os condôminos. Ou seja, quantas pessoas eu posso levar para a piscina como convidados? Na quadra de esporte, eu posso ter convidados? Não posso? No salão de festa, quantas pessoas eu posso levar? Até que horas eu posso utilizar o salão de festa? Então, são regras de convivência que são estabelecidas dentro do regimento interno. Então, para se estabelecer essas regras, nada melhor do que os próprios condôminos que conhecem a estrutura do condomínio para regular todas as áreas comuns. O condomínio que não tem esse regimento interno, quais são as regras que valem ali para realmente organizar essa convivência, né? Quando o condomínio não tem esse regimento interno, Lani, eu costumo dizer que ele não consegue funcionar de forma ordeira e harmônica. Por quê? Porque não tem regras estabelecidas. Então, sem regimento interno, como você vai poder cobrar? Né? Porque nós temos um outro instituto, que é a lei, né? Mas a lei ela é geral. E nós temos a lei interna, que é a convenção, que também trata de assuntos gerais. Mas eles não vão regulamentar partes de uso comum dos condôminos. Inclusive ali o que pode, o que não pode e também as penalidades, né, doutor? Com certeza. As penalidades, elas também estão previstas dentro do regimento interno. Agora a gente traz para vocês, inclusive você vai acompanhar aí na sua tela, alguns dos problemas encontrados, né? Problemas ali entre os condôminos que também chegam muito para vocês, né? Como advogado, a gente colocou alguns aqui que são os mais citados. Tem vagas na garagem, a situação de quem estaciona no lugar de quem, quais são os direitos na hora de distribuição dessas vagas, barulho, animais em áreas comuns, risco à segurança e tumultos em assembleia. Eu chamo a atenção em relação a esses dos animais, que inclusive é um dos mais citados, né, doutor? Exatamente. Animais em condomínio, hoje existem diversas legislações de proteções aos animais, que algumas pessoas ainda são intolerantes a aceitar os animais, no que no nosso modo de ver é um absurdo, né? Existem legislações, inclusive estaduais e municipais, com relação até aos animais comunitários, que são aqueles que vivem no ambiente do condomínio, né? Por uma questão de afeto com algum condômino, né? Mas além disso, os animais que também são utilizados pelos próprios condôminos, aqueles que têm, eles também não podem ser proibidos de ter animais dentro do condomínio, né? A única ressalva que eu faço é que algumas áreas o condomínio consegue limitar, né? Por exemplo, numa brinquedoteca com crianças, não seria passível ter um animal acessando a essa área. Mas pode proibir ter um animal dentro do apartamento ou da casa, dentro de um condomínio, por exemplo? De forma nenhuma, né? Inclusive tem legislação que trata o assunto e o Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento que é proibido proibir.
Hoje no Jornal do Amazonas, primeira edição, nós recebemos o advogado José Mário Neto, ele que preside a Comissão de Direito Condominial da OAB Amazonas. Então, se você tem dúvidas sobre direito condominial, pode participar hoje do Jornal do Amazonas, primeira edição, mandando a sua mensagem, a sua pergunta para esse número que aparece aqui embaixo na sua tela. Você pode olhar esse número, tirar foto, já salva no seu celular e também pode enviar a sua pergunta lá pelo Twitter com o final #Jan1, que daqui a pouco o advogado José Mário Neto volta aqui no Jan1 para responder as suas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, é um prazer, como sempre. Até daqui a pouco. Intervalo chegando no seu Jornal do Amazonas, primeira edição. Na volta, tem a operação no Rio Tarumançu de combate